idade. Outro indício que somente Pedro era maior de 20 anos é que o Pedro, a Bíblia diz que era o único dos discípulos que era casado. Os outros discípulos não eram. Então, eles tinham a idade entre 13 a 19 anos, os discípulos de Jesus, quando ele os chamou. Agora, dá para ter certeza disso, pastor? Não dá para ter certeza. O que a gente entende do que o texto mostra, pelo contexto e pela cultura, é isso que a gente tem. Então, Pedro chega com Jesus e eles vão cobrar esse imposto. Aí aqui, a primeira coisa, eles chegaram, e falaram assim para Jesus: o teu mestre não paga o imposto, ou usaram essa palavra aqui, não paga as didracmas. No grego aqui significa as 2 dracmas, que é o imposto do templo. E aí então, Pedro já disse, claro que ele paga. E chegou em casa. Jesus não estava com Pedro. Pedro estava na rua, foi abordado pelo cobrador de impostos e perguntaram, olha, você e o seu mestre não pagam? Ele falou, não, sim, a gente paga. Aí chegou até Jesus. E aí falou, quando ele chegou, ele nem falou do imposto. Jesus já antecipou. É como que Jesus sabia o que ele tinha conversado lá fora. Jesus sabia o que ele tinha passado lá na rua e já antecipou. Falou assim, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. O imposto é cobrado dos reis e dos senhores? Porque na época de Jesus, o rei não pagava imposto, nem os filhos do rei. Os únicos que pagavam imposto eram os súditos, os cidadãos do reino. E aí então vem até Jesus e Jesus fala, e aí, os reis pagam? Aí Pedro falou, não, os reis não pagam o imposto. E Jesus falou, olha, nem os filhos do rei. Nem os filhos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou o rei, o filho do rei, e eu sou o dono do templo. A Bíblia diz que Jesus era o Senhor do templo. E Jesus estava dizendo o seguinte, então eu não preciso pagar. Aí Pedro falou assim, agora complicou, Como é que eu vou voltar e falar para eles que Jesus não paga? Que eles perguntaram e eu falei que pagava. Mas Jesus, ele diz o seguinte, para que a gente não venha escandalizar, vamos pagar. Aqui a gente aprende a primeira coisa, é quando você tem despesa, custo, prejuízo financeiro, que você não precisava ter para não escandalizar alguém. Às vezes a gente fala o seguinte, tô nem aí o que vão pensar de mim, eu vivo a minha vida, meu dinheiro suado, azar do irmão, azar da irmã. Eu não vou gastar. Eu não vou. R$1, 10 centavos não vou. Às vezes a gente, no lugar de Jesus, a gente fala assim, não, eu não tenho que pagar. A lei diz que eu não preciso pagar. A lei do reino diz que eu não preciso pagar. E aí a gente arruma uma confusão, arruma uma briga com o vizinho, no condomínio. A gente faz inimigos por causa de 5, 10, 15, 100 reais, seja lá quanto. Sabe quanto que era aqui o de Jesus? Jesus não arrumou encrenca. Vamos trazer para os nossos dias? 2 dias de trabalho. Hoje um diarista em média o quê? 150, 200 reais, não é? Em média. Então imagine, 200 reais um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, 400 reais. Deus falou assim, não, o que é 400 reais? A gente riu que é muito, pra gente. Mas Jesus disse, não vou arrumar confusão por 400 reais. Não vou arrumar confusão por 2 dias de trabalho. Aí você fala assim, mas e se eu não tenho esse 400 reais? Jesus não arrumou confusão por um dinheiro que eles não tinham. Porque eles não tinham. Não. Jesus não falou assim, Pedro, fala com Judas, que é o que carregava a bolsa, pega com ele lá 2 moedas para mim, 2 moedas para você e paga. Não, Jesus fala assim, não vamos arrumar confusão, vamos dar o dinheiro. Mas aí, cadê o dinheiro?
É uma coisa não arrumar confusão com o dinheiro que está na conta. Mas e quando o dinheiro não está na conta? A gente bate o pé e arruma confusão porque não tem dinheiro? Ou a gente espera em Deus, Deus provê o dinheiro que não tinha para outra coisa e a gente tem que usar para não arrumar confusão? Porque se o dinheiro não tem o dinheiro na conta, a gente fala assim, quando o dinheiro cair, eu vou ir comprar alimento, eu vou comprar roupa, eu vou gastar com o boleto. E aí vem a situação e fala, não, você vai pagar um imposto que você não precisa pagar. Muitos de nós não somos abençoados porque a gente se nega a gastar um dinheiro que a gente não precisava gastar. Parece que não, mas faz diferença quando a gente retém, quando a gente caça a confusão. A gente está retendo as bênçãos de Deus. Como que Deus vai nos abençoar se a gente vira um briguento com o dinheiro que Deus nos dá? Sabe o que Jesus está ensinando? Que não devemos ter apego ao dinheiro. Quando a gente não se apega ao dinheiro, a gente gasta quando a gente não precisava gastar, que é o caso aqui. Jesus não precisava pagar esse imposto, mas ele não estava apegado ao dinheiro. E aí o texto mostra que Jesus pede para Pedro o seguinte, olha, você vai lá no mar e lança um anzol. Eu não sei se Pedro era bom pescador. É interessante que quando Jesus passou no mar da Galileia e ele teve o encontro com Pedro, a Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. E aí então ele vem cansado, com as redes limpas, e Jesus encontra ele na praia e falou o seguinte, ó, joga à direita. Jesus está mandando de novo fazer uma coisa aqui, mas olha, eu pesquei a noite inteira, e você está falando para mim jogar aqui, eu pesquei no mar aberto, não peguei nada, você está mandando aqui. Mas Pedro obedeceu e jogou a rede, e pegou muitos peixes. E agora vem Jesus e fala para Pedro, ó, não é a rede, agora você vai pescar de anzol. Vai jogar o anzol no mar. Você vai jogar o anzol no mar, e o primeiro, é como que Jesus falou assim, não vou deixar nem você pescando muito. Você não vai demorar. Eu vou mostrar para você que eu tenho controle sobre os peixes, eu tenho controle sobre o dinheiro. Você não vai ficar tentando pegar um peixe até que um venha com a moeda dentro. Eu já vou te dar o primeiro peixe, que a hora que você lançar, o primeiro que pegar, você vai tirar ele e dentro da boca dele vai estar uma moeda. E você vai pegar essa moeda. E é interessante que Jesus fala o seguinte, a moeda que você vai achar é um estáter. Se vocês lerem o texto, coloca por favor, Dom. O versículo 24, capítulo 17, versículo 24, ele tem aí a palavra de dracmas, está vendo? Que é as 2 dracmas. E aí o versículo 27, que Jesus fala para Pedro, diz o seguinte, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você vai encontrar um peixe, dentro desse peixe vai ter uma moeda. E aí você vai dar essa moeda. Um estáter era uma moeda que valia 4 dracmas. Eles cobraram de Jesus, Jesus tinha que pagar 2 dracmas, e Pedro tinha que pagar 2 dracmas. Então os 2 somando tinham que pagar 4 dracmas. E Jesus falou assim, você vai encontrar uma moeda que vale as 4 dracmas, e vai pagar o meu e o seu. Será que era para o peixe não ter muita moeda na boca, né? 4 moedinhas? Aí falou, vai ser uma só. Qual que é a diferença das dracmas para o estáter? Uma dracma pesava cerca de 4 gramas a 4,5 gramas de prata. Um estáter pesava 16 gramas
16 a 18 gramas. Então, Jesus, ele disse para Pedro encontrar o valor, e o valor sobrava do imposto ou não? Exato. Às vezes, a gente quer ser abençoado para sobrar. Eu nunca vi, irmãos, milagre que sobra. Sobra por um tempo, nunca fica sobrando. Por quê? O que eu quero dizer para vocês? Sempre Deus supre a necessidade para o momento. Deus pode fazer sobrar? Pode. Por exemplo, a multiplicação dos pães não sobrou? Mas a Bíblia não diz, na outra multiplicação dos pães, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: então, Senhor, daquela que você multiplicou ainda tem, ou está sobrando, não precisa mais. Mas pelo contrário, eles chegam até Jesus e pedem que ele multiplique de novo. Precisa da multiplicação novamente. O que eu quero dizer? Que nós oramos a Deus, muitas das vezes, e falamos assim: Senhor, abençoa, prospera, multiplica, para que venha abundar, sobejar, e eu ser como aquela mulher do poço, que eu não preciso mais voltar aqui e pedir oração para multiplicar. Deixa a minha conta assim, ó, Senhor, bufando, que eu não preciso mais orar por pedir, orar por dinheiro, orar por bênção. Não, a gente sempre quer olhar na conta e parece que o negócio, ó, a gente gasta e não acaba. Mas parece que Deus nos ensina algo que é dependência de Deus. Se você precisa para quê? Você precisa para esse imposto, então é para esse imposto que eu vou te dar. Você precisa para quê? É para arrumar o seu carro? Então é para arrumar o seu carro que eu vou te dar. Talvez tenha alguém aqui que está precisando arrumar o carro, mas veio na minha cabeça na hora. Receba. Mas é para arrumar o carro. Se você pegar e já começar a fazer outras coisas, não vai dar muito certo. Então, ore e seja objetivo. Então, o texto do milagre ensina o seguinte: que Deus nos provê para aquela necessidade. Outra coisa que o texto diz é que Jesus não queria escandalizar. Diz que ele chegou e falou assim: olha, para que a gente não escandalize. O que é escandalizar? Escandalizar é você fazer com que uma pessoa fique, vamos dizer assim, chocada com você, perplexa, ou ela olhe para você e não entenda o que você está fazendo. Então, a Bíblia ensina que o cristão, aquele que é servo de Jesus, ele não vive para ele somente. A gente hoje tem leis, tem um entendimento de uma cultura que diz: não, a minha vida é minha, o que eu posto só responde a mim, meu corpo, minhas regras, eu sou o responsável. A gente tende a viver hoje uma cultura que ele quer nos separar, tirar de nós essa ideia que a Bíblia ensina dessa humildade. O que é isso que a Bíblia ensina dessa humildade? Que se o que eu vou fazer vai escandalizar uma outra pessoa, às vezes não está errado eu fazer ou certo, mas se vai escandalizar eu não faço, ou eu não faço na frente dela. Por quê? Porque aquela pessoa vai associar o que eu fiz ao Deus que eu creio, ao evangelho que eu professo, a minha vida. Portanto, para não levar escândalo ao evangelho, a Jesus, às vezes eu não falo algumas coisas que eu tinha vontade de falar, eu não visto uma roupa que eu tinha vontade de vestir, eu não ajo com o meu marido, com a minha esposa, como eu gostaria de agir. Por quê? Porque vai escandalizar. Eu vi missionários que vão para o campo missionário e lá no campo missionário, casal não pega na mão andando na rua. E aí, quando o casal sai na rua, o marido não pega na mão da esposa. Ele anda na frente, ela anda atrás, sozinha ou com os filhos. Por quê? Porque se ele pega na mão dela andando na rua, ele vai escandalizar.
Aí a gente pensa assim, não, mas o missionário vai lá, ele tem que falar de Jesus, ele tem que confrontar a cultura. Queridos, tem coisas que a gente confronta a cultura, agora tem coisas que a gente não confronta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um missionário chamado William Carey, ele é da cerca do ano de 1800, ele é da Inglaterra. Ele foi para a Índia nessa época. E ele descobriu na Índia, isso tem, não nesse sentido, né, mas parte disso tem até hoje. Quando um homem morria, o marido morria, a esposa era enterrada, morta, tinha que morrer junto com o marido. Então, eles queimavam o marido, o corpo, e a esposa era amarrada na pira de fogo e queimada viva, junto com o marido. Porque eles não havia viúvas, não ficavam cuidando das viúvas nessa época. E isso escandalizou o missionário William Carey. E ele combateu essa prática veementemente. Então não é uma questão que o missionário falou, não, é a cultura. Não vamos interferir a cultura. Não, tem que interferir na cultura. Se é prejudicial na vida, interfere-se. Ou não sei se vocês sabiam, aqui no Brasil, nas selvas aí, nos índios, eles matavam crianças que nasciam com defeitos, com síndromes. E aí, os órgãos regulatórios indígenas diziam que o evangelho não devia interferir. Os índios, é a cultura deles, é o que eles acreditavam. Então, isso não é o que a Bíblia ensina. Agora, se você chega lá no local e começa nesse sentido da cultura que eu falei para vocês, o marido não pegar na mão, andar na rua sozinho, isso é cultura, não interfere, entra na cultura. Mas pastor, e aí não muda? Muda, como? Com o tempo. Você vai ensinar a outra geração, você vai ensinar que na próxima geração pega na mão da esposa, quando aqueles membros, aqueles homens da igreja, eles vierem convidados por você, dentro da sua casa, você tratar a sua esposa diferente dentro do seu lar, que eles tratam lá na casa deles, eles vão aprender com você. Então, com o passar dos anos, aquela comunidade vai transformar toda uma cultura. Mas não é na base da força. Então Pedro e Jesus aqui tiveram a paciência com o tempo de transformação de cada pessoa. Às vezes a gente casa, ou a gente vem para a igreja, e as pessoas que vêm para a igreja com a gente, a nossa esposa, nosso marido, nosso filho, eles não mudam igual a gente muda, não mudaram rápido, e a gente quer forçar. Não dá para forçar. Cada um tem o seu tempo. Então a gente não pode escandalizar. Às vezes brigando a gente escandaliza. A gente fala assim, o quê? Essa pessoa quer que eu mude mais no grito, na ameaça? Você acaba escandalizando, porque ninguém vai querer mudar. Se é para ser ranzinzo, briguento igual você, como a pessoa vai querer mudar? Então Jesus sabia muito bem que havia esse tempo de maturação. Pastor, e agora essa questão que o senhor falou, financeira, né? Como esse passo a passo de ouvir, depender de Deus, das palavras que Deus manda, mesmo que sejam contrárias, nos leva a ser abençoado. A Bíblia ensina, queridos, que na parte financeira, que é melhor dar do que receber. A Bíblia não ensina que nós devemos dar aquilo que a gente não tem. Talvez muitos aqui, quem é membro aqui já viu ministrando sobre isso, sabe, mas talvez quem não é ainda nunca ouviu. Muitos de nós usamos aquele texto da mulher que deu aquelas 2 moedinhas, a viúva que deu as 2 moedinhas, como modelo de oferta ou como modelo de compromisso. Quem aqui já ouviu?
aquela mulher, ela é e não é modelo. Primeiro, o contexto de Lucas, se vocês lerem, diz que os fariseus e os saduceus, eles assaltavam a casa das viúvas e tomavam tudo o que elas tinham. E aí depois fala dessa viúva que deu as 2 únicas moedas que ela tinha. A Bíblia nunca pede como oferta de sacrifício você dar tudo que você tem. Se nós vamos para o apóstolo Paulo, ele fala assim, cada um dê, primeiro conforme está no coração, de acordo com o que possui. Ou seja, se você possui muito, você vai dar muito, ou se você possui pouco, vai dar pouco. Não fala lá que tem que dar tudo. Mas fala então, agora, o que Jesus está ensinando na vida daquela mulher? Que a nossa contribuição deve ser proporcional. Porque Jesus disse, olha, aquela mulher, ela só tinha 2 moedas e ela deu tudo o que ela tinha. Agora, os ricos deu muito dinheiro, mas eles deram do que estava sobrando. E aí diz, quem deu mais? Os ricos ou aquela mulher que deu as 2 moedas? E aí Jesus está ensinando que quem deu 2 moedas, deu mais do que aqueles que deram milhares de moedas. Por quê? Porque não é proporcional. Então, o que Jesus ensina é que cada um de nós devemos dar proporcionalmente. Então, tem pessoas numa igreja, seja aqui ou seja em qualquer outra, que tem salário de milhares de reais e vão dar uma oferta, uma contribuição de milhares de reais. Outros têm um salário de centenas de reais e vão dar uma oferta de dezenas de reais. E no reino de Deus, aquele que deu 10 reais, 20 reais, deu mais que aquele que deu milhares de reais. Por quê? Por causa da proporcionalidade. Então, aqui eu busco ensinar princípios. Então, eu não ensino aqui quantidade, mas eu tento ensinar vocês proporcionalidade. Nesses mais de 10 anos de experiência que eu tenho pastoreando igreja, uma coisa que eu vejo na igreja, eu quero ensinar para vocês, não sejam assim, não deem oferta fixa. Tem pessoas que falam assim, eu vou dar 50 reais todo mês, eu vou dar 100 reais, eu vou dar 1.000, Deus colocou no meu coração, 7 anos eu vou dar 600 reais. Não existe isso na Bíblia. Mas pastor, Deus não pode colocar no meu coração esse valor e eu dar esse valor? Pode, mas isso não pode ser a sua única oferta. Se Deus colocou no seu coração para um projeto, alguma coisa, você dá esse valor fixo por tantos anos, é você e Deus. Mas Deus não coloca isso no meu coração ou no seu coração e fala o seguinte, você não precisa dar mais nada. Não dê oferta, não dê dízimo, só dê esse valor que nós combinamos e está tudo certo. Isso não está na Bíblia. Então, se você quer dar um valor fixo que Deus colocou no teu coração, é um a mais que Deus colocou. Mas o que Deus ensina como base para todo mundo, que Ele vai cobrar de todo mundo no último dia, é a proporcionalidade. Cada um de nós é ensinado pela Bíblia a dar de acordo com o que a gente ganhou. Pastor, é 10%? Não. Aqui eu vou tentar explicar para vocês em 10 minutos. A igreja aqui já ouviu eu falando disso. O dízimo no Antigo Testamento era um imposto. Um imposto. Então a igreja dizimava no Antigo Testamento para manter toda o Israel. Esse era o dízimo dos 10%. E na verdade, eu não sei se vocês sabiam, que o dízimo no Antigo Testamento era mais do que 10%. Quem dizimava no Antigo Testamento dava um dízimo todo ano, um dízimo a cada 2 anos e um outro dízimo a cada 3 anos. Na média, um israelita dava por ano 23% a 24%. Por ano. Então, se fosse trazer para os nossos dias e a gente fosse dizimar conforme a Bíblia ensina, tinha que ser 20% a 25%. Tá? Então, pastor, o que a Bíblia ensina? Qual que é o princípio que Deus ensina do dízimo e das ofertas?
Primeiro, eu quero que vocês entendam. Quando a Bíblia fala que o povo de Israel, por exemplo, Abraão dizimou, Jacó dizimou antes da lei, eu não estou ensinando que o dízimo é da lei, mas eu vou explicar para vocês. Quando a Bíblia diz que Jacó dizimou, Abraão dizimou antes da lei, a Bíblia está ensinando que os patriarcas cumpriram a lei antes da lei. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar melhor para vocês. Talvez esse é um assunto que talvez nunca ninguém ouviu. Pode deixar aqui, Dom, não tem problema. Quando vocês estão lendo o Antigo Testamento, principalmente na parte lá do povo de Israel, o Pentateuco, quando vocês vão lá para Êxodo 20, o povo de Israel está em volta daquela montanha. E Deus está falando lá da montanha. Ali que começou a escrever as leis, o Pentateuco. Então, Gênesis foi escrito a partir de Êxodo 20. Então, antes de Êxodo 20, Gênesis não estava escrito. Vocês estão entendendo? Então, quando escreveu Gênesis, escreveu para o povo depois de Êxodo 20. Então, quando vocês leem em Gênesis, por exemplo, quem já leu em Gênesis que Noé colocou na arca, né, um casal de animais e fala que colocou animais puros e impuros? Sim ou não? Agora a pergunta é, se não tinha lei na época de Noé, como que Noé colocou um animal puro e impuro? O que a Bíblia está ensinando para nós é que Deus colocou a lei antes mesmo da lei. Então, antes de Moisés dar a lei, dizendo que havia animais puros, animais impuros, 7 dias trabalhará, Deus está dizendo o seguinte, olha, antes de ter a lei, os patriarcas cumpriram a lei. Por exemplo, vocês têm que cumprir a lei que Moisés deu, 6 dias trabalhará e no 7º descansará. Mas antes da lei, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Vocês sacrificam animais puros e impuros, mas antes disso, vocês estão entendendo? O que Deus está dizendo é o seguinte, lá em Gênesis, a lei tinha, mas não era igual a Moisés, mas ela estava lá. É a mesma coisa nos nossos dias, quando Paulo fala o seguinte, nós guardamos a lei quando tememos a Deus no nosso coração. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, e quando você ama a Deus de todo o coração, você está guardando toda a lei. Portanto, quando volta para os dízimos, a Bíblia está ensinando o seguinte, no Antigo Testamento, o dízimo mantinha Israel. No Novo Testamento, a igreja não é um estado, como Israel era. A igreja está debaixo de um estado. A gente paga imposto, não paga? A gente paga imposto para pagar o quê? Salário de deputado, vereador, prefeito, presidente, não é? Da mesma forma, o povo de Israel dava o dízimo para pagar o salário, para manter o sacerdote, as viúvas, toda a lei de Deus. Então, hoje, chegando agora no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, ensina que a nossa contribuição ela deve ser proporcional. Então, é uma porcentagem, não é um valor fixo. Mas quanto é a porcentagem, pastor? É 10%? É 25%? É 35%? É 2%? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é uma porcentagem, mas quem vai definir é você. Por quê? Porque Deus está testando o nosso coração. É fácil, eu falo assim para vocês, irmãos, eu quero que vocês dêem uma oferta generosa. Eu falo assim, então, hoje vocês vão dar uma oferta generosa. Quando eu for contar ali, eu abrir os envelopes, vamos dizer que cada envelope tem um nome de cada um de vocês. Quando eu abrir o envelope lá, a oferta vai ser igual de todo mundo? A generosidade de uma vai ser um valor e a generosidade do outro vai ser outro valor. Sim ou não? Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa. Imagine então, você vai dar uma oferta generosa. Eu falo para você, dê uma oferta generosa. E você tem, cada um de vocês aí no bolso,
Uma nota de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10 e uma de 5. A de 200, a generosa é qual nota? A de 200, não é? Mas talvez todo mundo vai dar a de 200? Sim ou não? O que vocês acham? E tudo bem. Cada um é a sua vida com Deus. Mas olha o que eu quero ensinar para vocês do coração humano. Agora, se eu falo o seguinte para vocês: você vai dar uma oferta generosa. E aí, só que você não vai pôr a mão no seu bolso, você vai pôr a mão no bolso do seu irmão e escolher entre as notas que está ali, a de 200, a de 100, a de 50. Cada um vai dar com o que está no bolso do outro. Qual que é a probabilidade de todos os envelopes virem de 200? É maior ou não? Vocês entenderam? É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não olha valores, irmãos. Deus não está nem aí para 200, para 50. Somos nós que nos prendemos em valores. O que Deus quer é tratar o nosso controle. Porque a gente acha que se a gente segurar a nota de 200 vai ser bom para nós. Mas quem garante? E se Deus está testando você, para você não segurar aquela nota de 200? Então é fácil quando o outro decide por nós. Hoje eu não vou me aprofundar mais, vou ficar só nesse primeiro ponto. Proporcionalidade. A Bíblia quer nos ensinar, primeiro, a não depender do dinheiro, porque é maléfico. Quando Paulo ensina em Timóteo, ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a pessoa fica presa no dinheiro, ela afunda, ela fica desesperada. A gente fica irritadiço, fica nervoso, fica depressivo. Por quê? Porque o problema está no dinheiro. O problema é que a conta não fecha. Então, Deus quer tirar de nós o peso que o dinheiro coloca nas nossas costas. Você acordar de manhã e falar assim: meu Deus do céu, hoje eu tenho que prover tantos reais. Isso é torturador. Já pensou? O que a Bíblia ensina é que os passarinhos não acordam de manhã e falam assim: aonde eu vou encontrar a minhoca? E aí olha assim, tem 3 pintinhos bicando aqui, tem três filhotinhos pedindo de boca aberta, onde que eu vou encontrar 3 minhoquinhas? Você não vê passarinho depressivo. Que a Bíblia ensina que eles dependem de Deus. Deus ouve os 3 filhotinhos lá dentro do ninho pedindo, e o passarinho vai sair voar e as minhoquinhas vai vir. Então Deus ensina a mesma coisa para nós. Ele conhece as nossas necessidades. Tem 3 passarinhos, outro tem uma empresa com 600 passarinhos. E Deus é um Deus que pode alimentar 3 passarinhos, pode alimentar 600 passarinhos, como pode mandar codornas para mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Nosso Deus pode ou não pode prover o impossível? Pode. Portanto, é isso que eu tento ensinar e eu tento combater. Não é o quanto vocês dão, não é o que vocês fazem, mas é a motivação interior. Depender de Deus, esperar em Deus. Como? Praticamente, como eu ensino os irmãos aqui nessa parte financeira. Os irmãos aqui, eles dão o dízimo. Eu uso essa nomenclatura porque é a nomenclatura que a gente já aprendeu. Cada um escolhe, vai colocar uma porcentagem. Eu falo para eles todo ano: coloquem a porcentagem que você colocou no seu coração. Então, tudo que entrar, eu vou tirar 3%, 5%, 10%, 2%. Mas a palavra diz que deve ser generoso. Então, você vai ver e vai falar: vou dar uma oferta generosa, e vai ser 5%. E esse 5% você vai fazer todo mês. Todo mês. Se subiu, os 5% também vai subir. Se caiu, os 5% vai cair.
Mas o que Deus está nos ensinando a ser fiel no mesmo valor e na mesma porcentagem todos os meses? Essa fidelidade. A ter firmeza, ainda que o nosso mundo seja instável. Que às vezes, irmãos, 5% vai fazer muita falta no mês. Muita falta. Tem mês que 5% não vai fazer nem cócega. Agora, tem mês que 5% vai fazer falta. E aí? Quando fizer falta, você vai continuar fiel ou você não vai ser fiel? Falei uma vez para um irmão, estava numa casa, falei assim, olha, Deus ensina o princípio e eu quero ensinar o princípio. Então, se para você, fala assim, você vai dar R$2, é R$2. Mas Deus sabe se o teu R$2 é generosidade ou não. E aí o que eu falei para ele é o seguinte, eu estou usando esse irmão, não porque esse irmão queria dar R$2, é porque foi na casa dele que veio na minha mente esse texto. Essa ilustração. Eu falei assim para ele, sabe como Deus trabalha com a gente? Se a gente fala o seguinte, não Senhor, eu vou dar R$2 todo mês, porque é a porcentagem, meu 1%, R$2. Aí Deus fala, tá bom então, vou testar se você é fiel nesses R$2. Vai chegar um mês que você só vai ter R$2. Vai vir furacão de todo lado, vai quebrar as coisas de todo lado. E sabe quanto que vai ficar no seu bolso? R$2. E aí, Deus convida os anjos e fala assim, ele está indo no culto, vamos ver o que vai dar? É o dia do teste. O que eu quero dizer para vocês? Que Deus testa todos nós. Aquele que vai dar 1.000, aquele que vai dar 2, aquele que vai dar 5, aquele que vai dar 10. Cada um de nós é testado por Deus. E é para isso que a gente se compromete a ofertar. Para a gente vencer e não ficar preso a essas coisas. Amém? Coloque a mão no coração. Quero orar por vocês. Senhor, a minha oração é que eles venham descansar no Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. E o Senhor sabe que talvez amanhã algum deles aqui precisa lançar um anzol e tirar, Senhor, uma moeda. Precisa de um cliente, precisa de uma venda, precisa, Senhor, de uma situação, uma porta aberta. Vence, Senhor, ajuda-os a confiar em Ti, a vencer toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia. E que eles possam permanecer firmes e fiéis, inabaláveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se alguém que está aqui hoje ouviu o que eu falei, talvez não é algo que você ouviu sobre dízimo até aqui. E o que eu falei hoje de não escandalizar, talvez eu tenho medo de ter escandalizado alguém, mas eu estou aberto para conversar. Para você tirar dúvida, para você perguntar, para a gente abrir a Bíblia junto. E o que eu posso dar certeza para vocês é que eu tenho muito temor em não ser um pastor que quer apenas encher a igreja, falar o que as pessoas querem ouvir. Eu sei que no último dia eu vou prestar contas por cada palavra que eu dei neste púlpito. Então, eu tenho certeza que o que eu falei aqui não foi para encher os cofres da igreja, não foi temer com medo de perder gente, não é o meu maior medo. Eu não quero encher os cofres da igreja, não tenho medo de perder membros, eu tenho medo de ser encontrado em falta pelo meu Senhor, naquilo que eu ensinei. Eu tenho medo de errar com as ovelhas dele, de não cuidar de vocês, que ele deu o sangue dele pela vida de vocês. Então, por isso, nessas palavras, nesse temor, se algo que eu falei aqui, talvez você não entendeu ou não, pode vir conversar comigo, tá bom? Estou aberto. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos vão dar continuidade aqui nas mensagens do culto.